depois. Vou falar sobre os ciclanos. Ele se denomina em dois, que é o ciclopropano e o ciclopropentano. Ele é muito usado na área da saúde por anestesia e inalação. E ele é uma cadeia fechada com átomos de carbono e hidrogênio. A fórmula dele é CnH2n. Esse é um exemplo que tem o nome dele, que é 1,2 dimetilhexano. Em continuação, temos o alcano, que é uma ligação simples de hidrocarbonetos, mas também são conhecidos como parafínicos ou parafinas. Ele também é muito usado no dia a dia como gás natural e para fazer petróleo. E ele é uma cadeia aberta, então ele pode se juntar com várias outras fórmulas. A fórmula principal dele é o CnH2n mais 2. E aqui tem um exemplo que fica conhecido como metano. A continuação temos os ciclanos, que é uma cadeia cíclica que não tem o anel aromático e ele vai de 3 ou mais ligações. A fórmula dele é CnH2n-4 e este é um exemplo dele, que é com o nome ciclooctino, que ele tem 8 ligações. A continuação temos aromáticos, que são formados por átomos de carbono e de hidrogênio, contendo 6 átomos de carbono. Aqui eles são conhecidos como os benzenos e também como a forma do ovo frito. Ele tem que sempre ter uma ligação básica, que é o anel ou núcleo de aromáticos. Ele é composto iguais, porém ele é variado. Por isso que às vezes as fórmulas são diferentes, como por exemplo aqui tem essa fórmula, só que o nome muda, que fica fenilpentano. Ciclenos, ele tem uma ligação insaturada e a ligação dele é dupla entre si. Ele é uma cadeia fechada com 3 carbonos na cadeia principal. Ele se divide em aromáticos e não aromáticos. A fórmula dele é CnH2n menos 2. Esse é um exemplo. Aí, aqui é como se faz, e aqui é o nome que dá, que é o cipropropaneto. Vou falar um pouco sobre as funções oxigenadas. Vou falar um pouco agora sobre o ácido carboxílico. Os compostos que pertencem a esse grupo apresentam uma capacidade corrosiva e um sabor de azedo. Essa aqui é uma das formulinhas que representam o ácido carboxílico. E aqui eu trouxe um exemplo também, que é o ácido 3-metilbutanoico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os álcools. Os álcools podem ser classificados de acordo com a quantidade de grupos de hidroxila presentes na cadeia carbônica deles. Aqui é a formulinha que representa o grupo, né, dessas funções oxigenadas. E aqui eu coloquei um exemplo aqui. E a nomenclatura desse exemplo, a oficial é 2-butanol e a usual é álcool sec butílico. Agora eu vou falar sobre a função oxigenada aldeído. Os aldeídos são todos os seus compostos apresentam um grupo de carbonila, posicionado na extremidade da cadeia. Aí aqui é a funçãozinha que representa. Aí aqui eu trouxe um exemplo também desse. E a nomenclatura da IUPAC desse exemplo é 2-metilbutanol. Nós temos aqui também, dentro das funções oxigenadas, a cetona. Essa aqui é o grupo funcional das cetonas. E todas as cetonas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de carbonilas. Temos também as cetonas simétricas, que é quando os 2 radicais estão ligados ao carbono da mesma carbonila, são iguais, é que há uma cetona simétrica, mas são diferentes a uma cetona simétrica, que eu ainda não coloquei aqui o exemplo. E aí, um exemplinho que eu trouxe aqui sobre cetona é pentan 2-ona. Temos também o éter. Essa é a função geral, né, de todos os éteres. E aqui ele apresenta como um elemento químico principal e apresenta os 2 radicais orgânicos, na verdade, são 2.
E aí agora eu vou detalhar só um pouco mais o exemplo, que é o metil isopropílico, que aí fica o éter mais o radical menor, que é o metil, mais o prefixo do radical maior, que é o isopropil, mais o ico, que aí fica metil isopropílico. Agora, por último, eu vou falar do fenol. O exemplo dele é esse aqui, 3-etil-1-hidroxibenzeno. E aí que tem um pouquinho das características. É ligado diretamente ao hidróxido de carboneto aromático e aí é usado também na fabricação de desinfetantes. Tem uns exemplos que eu não coloquei aqui, mas que, por exemplo, o estado físico é em temperatura sempre ambiente. A grande maioria dos fenóis apresenta-se no estado sólido.